Fala galera que acompanha o Alta RPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Estamos aqui no estúdio da Connect2B, agência de marketing e publicidade, parceira do Alta RPM, para fazer mais um Como Funciona, e o assunto de hoje é taxa de compressão, tanto a fixa quanto a dinâmica. E para falar da taxa de compressão, eu trouxe o mais que conhecido e famoso já conjunto de biela e pistão do antigo motor 1.0 AT do Darth Vader, do golzinho da Alta RPM. Mas vamos lá pessoal, taxa de compressão. O que é a taxa de compressão de um motor? A taxa de compressão, pessoal, ela está diretamente ligada, é uma relação, na verdade é um cálculo que se faz entre o volume do cilindro e o volume da câmara de combustão. Tem muita gente que acha que o cilindro do motor é a câmara de combustão, e isso não é verdade, tá? O pistão corre aqui dentro do cilindro, para cima e para baixo, e a câmara de combustão ela só é formada em um momento muito específico do funcionamento do motor. O pistão está lá embaixo, no ponto morto, o ponto máximo inferior, e ele sobe até o ponto máximo ou ponto morto superior, comprimindo toda a mistura a combustível. É exatamente nesse momento que se forma a câmara de combustão. Então a câmara de combustão ela é composta pela cabeça do pistão, uma coisa muito interessante, um detalhe muito interessante, né? O formato da cabeça do pistão vai influenciar bastante no volume da câmara de combustão. Por quê? A cabeça do pistão ela pode ser plana ou ligeiramente côncava, como essa aqui desse modelo, desse pistão, ou convexa, então ela pode ter um domo aqui para cima, varia bastante, mas isso, mantenha em mente, vai influenciar na taxa de compressão do motor. Vamos voltar. A câmara de combustão primeiro, tá pessoal? Então o pistão está lá em cima, o volume da câmara de combustão ele é composto pela cabeça do pistão, a área, né, o volume também que se forma pela junta do cabeçote, que é bem pequeno, mas conta, e o próprio desenho dessa parte interna do cabeçote, onde estão as válvulas e, dependendo do caso, o bico injetor, se a injeção for direta, e, dependendo do caso, se houver a vela de ignição. Então, olha só, o pistão está lá no ponto morto inferior, acabou de aspirar toda a mistura ar-combustível, e ele vai e comprime a mistura ar-combustível. A taxa de compressão, galera, quando a gente olha aquele número, é 10 por 1, 11 por 1, 12 por 1, nada mais é do que o número de vezes que a mistura ar comprimida é reduzida do seu volume original. Então, se a taxa de compressão de um motor é 10 por 1, por exemplo, significa que aquele volume inicial que foi admitido, que foi aspirado de mistura ar-combustível, ele é reduzido 10 vezes antes que ocorra a ignição. Então é isso, a taxa de compressão funciona dessa forma. Isso é a taxa de compressão fixa. Mas, Murta, como é que a gente calcula a taxa de compressão fixa? Boa pergunta. É o seguinte, galera, vamos considerar que você tem um cilindro, né, com um volume de 400 ml e o volume da câmara de combustão é de 40 ml. Então, como é que você descobre a taxa de compressão fixa do motor? Você tem Vzão mais Vzinho dividido por Vzinho. Vzão é o volume do cilindro, Vzinho é o volume da câmara de combustão. Então você soma os dois e divide pelo volume da câmara de combustão, pela câmara não, né? Pela câmara de combustão. Vamos fazer o cálculo aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, a gente tem um cilindro com um volume de 400 ml e o volume da sua câmara de combustão é de 40 ml. Você tem um volume total de 440 ml. Para você descobrir qual é a taxa de compressão, você vai dividir pelo Vzinho. Então você vai pegar esses 440 ml e dividir por 40 ml. Como eu tinha dito, 400 ml é o volume do cilindro, é o Vzão, 40 ml é só o volume da câmara de combustão, que é o Vzinho. Então 440 dividido por 40, você chega numa taxa de compressão de 11 por 1. Isso quer dizer que toda a mistura ar-combustível que foi admitida dentro do cilindro, ela vai ser comprimida 11 vezes antes dela entrar em combustão. 11 vezes quando o pistão chegar ali no ponto morto, ou ponto máximo superior. Murta, mas se o volume da câmara de combustão nesse motor for de 30 ml, a gente descobre já. Então a gente tem 400 ml aqui do volume do cilindro, mais a câmara de combustão de 30 ml. Volume total de 430. E a gente vai dividir esse volume total, lembra, Vzão mais Vzinho, divide por Vzinho. 430 dividido por 30. Dá uma taxa de compressão de 14,3 por 1. Então, olha só, 10 ml, 10 centímetros cúbicos de volume a menos na câmara de combustão. Nesse motor, nesse cilindro de 400 ml, rendeu uma taxa de compressão, pulou de 11 para 1 para 14,3 por 1. Então, é tão delicada assim essa questão da taxa de compressão, pessoal.
Beleza, já entendemos então a taxa de compressão fixa. E a taxa de compressão dinâmica, tio Murta? Vamos lá, eu tô muito empolgado, né, pessoal? Desculpa, hoje o dia tá rendendo legal. Mas vamos lá. Quando a gente fala da taxa de compressão dinâmica, a gente está considerando a eficiência volumétrica do cilindro, do motor. A eficiência volumétrica é algo extremamente complexo. Por quê? Porque você está lá de pé embaixo, desde baixas rotações, a eficiência volumétrica do motor vai variando constantemente o tempo inteiro durante o funcionamento do motor conforme você está acelerando. O momento da tua eficiência volumétrica maior, ou seja, na verdade colocando a tua eficiência volumétrica máxima, quando você está no momento de torque máximo do motor. Se você pensar que mecanicamente o motor ele vai, começa a respirar melhor, vai respirando melhor, chega um ponto onde ele tem a melhor respiração e depois, conforme a rotação continua subindo, ele vai perdendo eficiência, ele vai deixando de respirar tão bem. Então, torque máximo é o momento que o teu motor está respirando melhor, depois disso a potência... o torque vai caindo e a potência segue um pouquinho mais adiante, depois a potência começa a cair também. Mas esse é o grande lance. Quando a gente está falando da taxa de compressão dinâmica, a gente está, por exemplo, quando a gente está falando aqui que a taxa de compressão fixa desse motor é de 10 por 1, a gente está considerando que a eficiência volumétrica desse motor é de 100%, beleza? Então você está considerando que a gente vai no nível do mar com 1 bar de pressão atmosférica no nível do mar, então o teu motor está conseguindo respirar exatamente esse 1 bar de pressão atmosférica com o pé embaixo e por aí vai. Varia bastante, é complexo porque existe uma série de restrições até essa mistura combustível preencher o cilindro, né? Você tem sede de válvula, todo o caminho ali do cabeçote, do coletor de emissão, então é complexo, não é simples. Mas beleza, vamos fazer de conta, a gente está considerando então 100% de eficiência volumétrica. Você chega lá e turbina o teu carro, show de bola, vem mais rendimento. Agora, o que acontece dentro do motor? Isso é uma parte muito legal da gente entender e visualizar. A taxa de compressão dinâmica, ela vai considerar 100% de eficiência volumétrica. Então, quando você tem 100% de eficiência volumétrica no motor com a taxa de compressão de 10 por 1, significa que literalmente o cilindro foi perfeitamente preenchido para poder comprimir toda a mistura combustível. Se você coloca meio bar de pressão no seu carro, ou 0,5 bar como a gente chama, você vai aumentar essa eficiência volumétrica aqui em 50%. O que significa que a sua taxa de compressão vai pular de 10 para 1 para 15 para 1. Imagina só o aumento de pressão aqui dentro e, consequentemente, de temperatura e esforço nas peças do motor. Turbinou o motor, está trabalhando agora com 1 bar de pressão. Então você tem a pressão atmosférica normal mais 1 bar de pressão em cima, ou seja, mais uma pressão atmosférica em cima. 1 bar, 1 atm ou 14,5 psi é exatamente a mesma coisa. Então você colocou o teu turbo lá trabalhando com 1 bar de pressão, a tua taxa dinâmica saiu de 10 para 1 para 20 para 1. E por aí vai. Se você for uma P0 3,5 kg, a tua taxa de compressão vai sair de 10 para 1 para 45 para 1. É coisa pra caramba, pessoal. Então é isso, conforme você vai colocando mais pressão, você vai permitindo com que o teu motor respire melhor, essa taxa de compressão dinâmica vai sempre aumentando, né? Então a tua eficiência, potência e torque do motor vai aumentar porque você está aumentando, não porque você está aumentando a taxa de compressão dinâmica, mas a taxa de compressão dinâmica, ela acaba indicando o quanto que o teu motor está respirando melhor. E é basicamente isso. Então quanto maior aqui, mais pressão você colocar, por exemplo, no teu carro sobrealimentado, maior vai ser a taxa de compressão dinâmica, consequentemente, como é de se imaginar, mais fácil de derreter uma cabeça de pistão, mais fácil de quebrar uma biela ou outros componentes do motor. Mas isso aí vai de projeto para projeto, caso para caso, enfim. Não é algo simples de resumir, mas é basicamente isso. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado para entender direitinho aí. Por favor, vou tentar falar do modo mais rápido possível para não demorar muito tempo. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, comentar, compartilhar com os amigos, dar o like. E é isso aí, galera. A gente se encontra numa próxima. Valeu! Até mais!